Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aí com as nossas dicas de como estudar para o exame da ordem, como responder questões, como analisar as questões. Vamos lá? Então vamos lá, primeira nossa diquinha aí de hoje. Bom, eu tenho uma dica de eliminação. Parece besteira, mas não é não, tá? Tira você de 25% e leva você para 33%. Você tem uma chance em 4 de acertar, você vai ter uma em 3. Você vai fazer uma primeira leitura, né, da questão e das alternativas e verificar se logo de cara tem alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto ou que seja claramente errada, claramente absurda, mesmo que você não saiba as outras três, mas que você tem certeza absoluta que esta não é, porque não tem nada a ver com o tema ou coisa parecida, a sua chance sobe de 25% para 33%, que é uma boa chance, né? Nós não podemos desperdiçar nenhuma questão no exame da ordem. Então, numa primeira leitura, já dá uma verificada se tem algo que realmente não tem nada a ver com o assunto ou está claramente ou absurdamente errada. Tudo bem? Vamos seguir. Então, gente, uma outra dica que eu acho assim, bacana vocês prestarem atenção, vocês têm que desconfiar de toda alternativa que generaliza demais, com palavras muito imperativas para um determinado assunto. Então, aqui vale a máxima que toda regra tem uma exceção, óbvio, né? Eu estou querendo dizer para vocês que a probabilidade de a questão da alternativa que aparecer alguma dessas palavras, a probabilidade dela ser errada é grande, tá? A probabilidade de não ser esta questão certa é muito maior, tá? Então, são palavras que vocês têm que prestar atenção quando elas aparecem. Provavelmente não será essa a resposta certa quando tiver uma dessas palavras na alternativa, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos aí para vocês, tá? Nunca, jamais, sempre, completamente, incondicional, ninguém, todos, definitivamente, totalmente, absolutamente, apenas, exclusivo, sem exceção, tudo, pleno, nenhum. Gente, são palavras assim muito contundentes, que fecham muito uma questão ou abrem absolutamente a questão. E a gente sabe que no direito não é assim que funciona. Então, é uma diquinha, tá? Para vocês prestarem atenção. Quando surgirem essas palavras nas alternativas, provavelmente não será essa a alternativa certa. Fica de olho, presta atenção, tá bom? Vamos para o próximo. Vamos lá, respondendo as questões. Tem pegadinha? Tem. Uma ou outra tem, só que não 80 questões numa prova, né, gente? Então, muito, muito importante, não se deixe neurotizar por isso, tá? Não vai pensar que uma prova inteira é feita de pegadinhas, tá? As provas seguem ideologias e obedecem padrão de resposta. Não discuta se é certo ou errado, marque a resposta que você julga mais conveniente e a mais correta. O que eu estou querendo dizer? Não adianta você ficar lá dizendo, mas eu não concordo, porque no dia a dia não é isso, que lá no meu escritório ninguém quer saber a sua opinião, desculpa aí da sinceridade. Mas é isso, não é para discutir com a questão, é para responder de acordo com a norma jurídica, só isso, tá? Não fica discutindo, não fica reclamando, não fica ali perdendo tempo no momento de responder as questões, beleza? Uma outra coisa importante, exame da ordem, prova da ordem, não é momento de ficar filosofando, não é momento de ficar viajando. Você precisa de posicionamento claro e objetivo. Então, vamos lá. A resposta, às vezes, ela é muito clara, ela é muito simples, mas a gente sempre tem que ficar procurando pelo em ovo. É muito fácil, não pode ser essa. Gente, às vezes a coisa é simples mesmo, às vezes é clara, é óbvio, mas a gente não aceita a facilidade. Se não tiver dificuldade, a gente acha que está errado. Então, vai direto no ponto, seja objetivo e principalmente não vá para correntes minoritárias. Mas tem um fulano lá e não sei onde que fala desse jeito. Não. Normalmente a gente estuda pela ordem, para a ordem, né, por lei seca, por algum código comentado, sem correntes minoritárias, porque senão a chance de eliminar uma questão que tenha como base uma corrente minoritária é enorme, tá bom? Então, não se neurotiza aí por causa de pegadinha e não fica filosofando, tá bom? Vamos direto para o que interessa de fato. Vocês devem lembrar que eu comentei com vocês no primeiro vídeo que a prova da OAB
a gente não responde da 1 a 80, de cabo a rabo. A gente vai respondendo de acordo com o plano de estudos que a gente fez e de acordo com o que a gente está melhor preparado. Respondendo, começando por ética, depois vamos responder constitucional, vamos subir e descer aí de acordo com a nossa preparação, de acordo com aquilo que a gente mais se preparou, mais os assuntos que a gente mais tem familiaridade, que mais conhece, beleza? Então, tudo bem. Eu estou lá respondendo a prova, eu criei aí, se eu fosse responder a prova, aqui eu tenho certeza, já respondo, coloco uma bolinha lá, encerro o assunto. Aqui eu tenho dúvida, fico lá entre as 4 alternativas, 2 eu tenho certeza absoluta que não são, mas em 2 eu fiquei, será que é, será que não é? Então eu criei lá, eu vou colocar um quadradinho na frente da questão para dizer que essa eu tenho dúvida. E aquela que eu não sei mesmo, que eu li, reli, e eu não sei do que se trata, não adianta, não vem, eu coloco lá, eu escolhi no caso um triângulo, você coloca aí uma coisa que te facilite a vida, que você não sabe mesmo. Por que eu estou falando para que vocês façam isso? Eu vou respondendo a prova, as que eu sei, beleza, eu não vou ler de novo, tá? Que eu marquei com certeza, eu não vou ler de jeito nenhum, porque não se muda a questão marcada, gente. Não mude questão marcada. Mudou, errou. Isso é ponto. Você era para bater 40, vai ficar com 39. Então, não muda a questão marcada, tá? Então, quando eu estou voltando, as que eu tenho certeza, eu não vou ler. As que eu tenho dúvida, eu só vou ler as alternativas que eu fiquei em dúvida e as que eu não sei. Então, eu vou ler novamente só as que eu fiquei em dúvida, tá? E vou tentar responder todas elas e vou chegar de novo ao final da prova, tá? Aí eu volto e vou responder as que eu não sei. Isso, gente, já vai ser umas 4h30 da tarde. Então, se você tiver que errar, erra que você não sabe. Por isso é que você tem que criar essa estratégia. Beleza? Do que você sabe, do que você não sabe. A que você sabe, você responde logo de cara. As que você ficou com dúvida na sua segunda leitura da prova, você vai responder. E a que tiver que chutar, vai chutar lá no final. Beleza? Vamos seguir então. Agora sim, vamos começar a responder as questões, a ler as questões, tá bom? Então vamos lá. O STJ decidiu no dia 10 de 12 de 2014 que em uma causa relativa à violação de direitos humanos deve passar da Justiça Estadual para a Justiça Federal, configurando o chamado incidente de deslocamento de competência. A causa trata do desaparecimento de 3 moradores de rua e da suspeita de tortura de um 4º indivíduo. Desde a promulgação da emenda 45 em 2004, essa é a 3ª vez que o STJ admite o incidente de deslocamento de competência. De acordo com o que está expressamente previsto na Constituição Federal, a finalidade desse incidente é de a. Garantir o direito ao acesso à justiça. B. Assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. C. Combater a morosidade dos órgãos da administração pública e do Poder Judiciário. D. Combater a corrupção em entes públicos dos estados e do Distrito Federal. Bom, fizemos uma primeira leitura da questão, exatamente como que está escrito, lemos todas as alternativas, beleza? É assim que você vai ler no dia da prova. Lê a questão, lê todas as alternativas. Seguindo então, gente, você pode interpretar essa questão do seguinte modo. Eu não sei exatamente qual é a alternativa do gabarito, mas eu acredito que seja a B, sem dúvida, né? Talvez a B seja correta. Sei, todavia, que a C e a D não são mesmo, tá? É aquele quadradinho lá, o círculo que eu falei para vocês. Você vai identificar com facilidade as conclusões que você tirou, entendeu? Esse é o exemplo prático de usar aquilo ali. Olha, eu tenho certeza que a C e a D não são, e eu fico em dúvida entre a A e a B. É para isso que serve, quando você voltar a ler, tá? E aí, quando você, lá no final, né, quando você voltar para ler as questões, já ficou muito mais otimizado, ok? Vamos seguindo nessa mesma questão. Então, gente, nessa questão, na verdade, você leu todo o enunciado que não servia para nada. Ele era um enunciado meramente ilustrativo. Olha só o que sobrou, estou marcando aqui para vocês, olha só o que sobrou da questão, tá?
A questão, na verdade, ó, é só isso aqui, ó, tá? Só isso aqui que eu estou marcando aqui para vocês. Qual é a finalidade de um incidente de deslocamento de competência? O resto todo é perfumaria, tá? Você tem que ler a questão e enxugar e chegar nessa definição. A questão está perguntando, ó, de acordo com a Constituição Federal, qual é a finalidade do deslocamento de competência, tá? Do incidente de deslocamento de competência. Todo o resto que está ali não serve para nada, ok? Eu preciso que vocês façam esta leitura. Tudo que eu anotei aqui, que falava do STJ, dos direitos humanos, tal, toda essa parte aqui, ó, não serve para nada. O que realmente serve para a gente, de fato, é isso aqui, ó, tá? Qual é a finalidade do incidente de deslocamento de competência? Você precisa treinar a leitura desta maneira, tá? Você precisa treinar, enxugar, tirar aquilo que é perfumaria, aquilo que é penduricalho na questão e ir direto para o cerne da questão, ir para o centro da questão. Ficou bem mais fácil, não ficou desse jeito? Você sabe para que serve o incidente de deslocamento de competência? Se não sabe, vai procurar, tá? Essa aqui é para a gente analisar as questões, não é para você estudar o direito aqui. Vamos lá, responder uma outra questão. Ao proferir um discurso em sua cidade natal, José, deputado federal pelo estado E, afirma de forma contundente que em um país democrático tem por regra inviolável escolher o chefe do poder executivo por meio de eleições diretas. Completa sua fala afirmando que o Brasil poderia ser considerado um país democrático, já que a Constituição Cidadã de 1988 não prevê eleição de presidente pela via indireta. Segundo a Constituição da República, o deputado está, alternativa A, equivocado, pois há previsão de eleição indireta somente na eventualidade de vacância do cargo de presidente da República nos últimos 6 meses do seu mandato. Alternativa B, correto, pois, sendo o voto direto, cláusula pétrea prevista na Constituição, não pode haver situação constitucional que possibilite o uso do voto indireto. C, equivocado, pois há previsão de eleição indireta no caso de vacância nos cargos de presidente e vice-presidente da República nos 2 últimos anos de mandato. D, correto, pois não há previsão de eleição indireta no caso de vacância, já que o cargo de presidente da República virá a ser ocupado pelo presidente da Câmara de Deputados. Fizemos uma leitura da questão e das alternativas, ok? Pessoal, olha a questão aí, tá? Agora a gente já enxugou. O que a questão está perguntando, na verdade? Só o que a questão está perguntando se na nossa Constituição prevê eleição para presidente por via indireta. Sobre o deputado, se era do estado A, do estado B, não interessa, tá? A pergunta é, a nossa Constituição prevê eleição para presidente por via indireta? É dessa maneira que você deve raciocinar. Se tem a possibilidade ou se não tem a possibilidade, tá? Se você sabe que ele está correto ou que ele está equivocado, então várias questões vão aparecer desta maneira como está aparecendo essa aqui, ó. Nós temos aí, deixa eu dar até uma marcadinha aqui para vocês, ó. Eu já até fiz uma marcação, né? Ó, ele está equivocado, ele está equivocado. Ele está certo ou ele está equivocado? Você aí vai responder a questão, tá? Se você tem certeza que ele está equivocado, né? Você não vai ler na segunda leitura as alternativas que te dão como certa, ok? Várias questões vão aparecer desse jeito, tá bom? É importante que você faça essa pré-leitura, é importante que você faça esse enxugamento aqui, ó, e vá direto ao ponto, ao que interessa mesmo a questão, tira toda a perfumaria e vamos direto ao que está perguntando. A nossa Constituição de 88 prevê eleição indireta para presidente da República? Prevê ou não prevê? O deputado está certo ou ele está equivocado? É esta a pergunta,
ok? E o mais importante, é dessa maneira que você tem que, no dia da prova, enxugar a questão para poder responder de forma clara e objetiva, tá? Tirar tudo que não serve, informação que não serve, e tá ali, que é só para poder... Eles não podem perguntar isso de forma direta, né? Sim, não, certo, errado, eles têm que contar uma historinha, e é isso que a Fundação Getúlio Vargas faz. Conta uma historinha para fazer uma pergunta bem simples, extraída de dentro da lei, da Constituição, da lei seca, de todos os códigos, ok? Vamos ler mais uma questão. Importante, eu vou dizer para vocês que esta questão, ela se apresentou no exame da OAB na parte de direito do trabalho, tá bom? Essa é uma informação que eu estou passando agora para vocês, que vocês vão entender o porquê eu estou dando esta informação. Então, se você está respondendo a prova e você está na parte de direito do trabalho, você está lá no finalzinho da prova já, tá? Então, vamos lá. O empregado Júlio foi vítima de um assalto fora do local de trabalho, sem qualquer prestação com as suas atividades, sendo baleado e vindo a falecer logo após. O empregado deixou viúva e 4 filhos, sendo 2 menores impúberes e 2 maiores e capazes. Dos direitos abaixo listados, indique aquele que não é devido pela empresa e, de acordo com a lei de regência, a quem a empresa deve pagar os valores devidos ao falecido. Ok? A indenização de 40% sobre o fundo de garantia não é devida e os valores devidos ao falecido serão pagos aos dependentes habilitados na Previdência Social. B. As férias proporcionais não são devidas e o valor devido ao falecido serão pagos aos herdeiros. C. O aviso prévio não é devido e os valores devidos ao falecido serão pagos aos herdeiros. D. O 13º salário proporcional não é devido e os valores devidos ao falecido serão pagos aos dependentes habilitados na Previdência Social. E aí, sabem a resposta? Vamos fazer o resuminho da questão? Júlio morreu de forma sem nenhum vínculo com o trabalho. O que ele tem para receber e para quem vai pagar? É essa a questão, ok? Qualquer outra informação desnecessária. Lembra lá na frente que eu falei que às vezes aparece ali alternativas que você tem certeza logo de cara que não é? Olha aí uma. Como, Miriam? Olha aqui, gente. Estou falando de direito do trabalho, certo? E se eu estou falando de direito do trabalho, eu não estou falando de direito civil, eu não estou falando de herdeiros. Então, você tem que ter essa malícia quando você for responder a prova. Se eu estou falando de direito do trabalho, quem vai receber as verbas lá do falecido são os dependentes habilitados perante a Previdência Social. Então, se aparecer uma questão como essa, a sua chance de acerto subiu em 50%, porque você sabe que as duas que têm a alternativa como herdeiro, efetivamente não são essas as corretas. Ficou bem mais fácil, não ficou, gente? É essa análise que eu quero que vocês façam na prova inteira. Você vai ver que você vai conseguir dessa vez com muita facilidade, porque você está estudando da maneira correta, você está lendo as questões de maneira correta. Vamos para a próxima. Mais uma questão. Então, Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar uma cirurgia de urgência indicada por seu médico. Tendo em vista a necessidade de pronta solução para o seu caso, ela procura um advogado que afirma que a ação a ser ajuizada terá como pedido a realização da cirurgia, com um pedido de tutela antecipada para a efetivação imediata sem a oitiva do réu. O advogado ainda sustenta que não poderá propor a ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução da inicial, sob pena de impossibilidade de juntada posterior. A respeito do caso, assinale a alternativa correta, assinale a afirmativa correta. O advogado equivocou-se. Trata-se de tutela cautelar e não antecipada, de modo que o pedido principal terá que ser formulado pela autora no prazo de 30 dias nos mesmos autos. B. O advogado equivocou-se.
A urgência é contemporânea à propositura da ação, pelo que a tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente, com a possibilidade de posterior aditamento à petição inicial. C. O advogado agiu corretamente. A petição inicial é o momento correto para a apresentação dos documentos. D. O advogado agiu corretamente. Somente a tutela cautelar e não a antecipada pode ser requerida em caráter antecedente. Mais uma questão que as alternativas se contrapõem. Duas dizem correto, duas dizem incorreto. Você vai fazer uma leitura prévia da questão, repetir para você, olha, precisa de entrar com uma ação, o advogado diz que precisa de toda a documentação para poder iniciar, senão ele não pode, ele está correto ou ele está equivocado. Se você sabe que ele está equivocado, quando você fizer a segunda leitura, você não vai ler as corretas. Se você acha que ele está correto, você não vai ler as que está falando de equivocado. Vamos lá para a próxima tela, então? Então, seguindo, quando eu leio a questão, eu faço algumas marcações que me ajudem quando eu fizer uma segunda leitura. Nessa alternativa, nessa questão, melhor falando, desculpa, eu marquei de urgência, tutela antecipada, né? E que não poderá propor a ação sem Cristina, não poderá sem a documentação. Eu fiz essas marcações. E aí nas alternativas aparece, eu coloquei em amarelo, as duas que ele se equivocou e as duas que ele agiu corretamente. Isso facilita muito para vocês na hora de responder, ok? Então, façam esta marcação, tá? Eu fiz lá que era, na verdade, que nós tínhamos uma urgência, que tinha uma tutela antecipada e que não poderia propor ação sem a documentação. Essas marcações são muito importantes na segunda leitura para levar você só ao que interessa de fato, ok? Apesar desse vídeo não ser para a gente responder as questões de direito, mas só de interpretar texto, eu achei legal colocar a resposta dessa para vocês. O advogado se equivocou, tá? A lei processual admite, em casos de urgência, que seja pleiteada em caráter antecedente a antecipação da tutela, o que significa dizer que não dispondo de tempo hábil, né, para instruir toda a ação, sem que seja colocado em risco o próprio direito que sustenta, o advogado pode requerer ao juiz que, baseado na aparência do direito e no perigo que a demora pode trazer na prestação jurisdicional, né, e o perigo que possa acarretar essa situação fático-jurídica, que lhe é submetida, que conceda a tutela em caráter provisório, deixando para confirmar ou revogar posteriormente, depois aditando a petição inicial e da apresentação da defesa. Então, a resposta correta é a B, tá bom? Pessoal, eu coloquei essa questão para vocês, para a gente analisar junto, para vocês verem as pequenas maldades, as pequenas malícias, assim, que aparecem na prova da OAB. Sabe aquele pecadinho obscuro? É nesse tipo de questão que aparece. Antônio deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. O único parente de Antônio é seu irmão João, com quem almoça todos os dias. Antônio não possui outros parentes e nem cônjuge ou companheiro. Antônio procura você na condição de advogado e indaga se a vontade dele é tutelada pela lei. Diante da indagação de Antônio, assinale a alternativa correta. Assinale a afirmativa correta. Antônio pode deixar toda a herança para a instituição de caridade, uma vez que o seu irmão não é seu herdeiro necessário. Antônio não pode testar em favor da instituição de caridade que cuida de animais, uma vez que a herança cabe inteiramente ao parente vivo mais próximo, no caso, seu irmão. Antônio pode deixar por testamento apenas metade da herança para a instituição de caridade, uma vez que a outra metade pertence, por lei, ao seu irmão a quem deve alimentos. Antônio pode deixar para a instituição de caridade 3/4 do seu patrimônio, uma vez que é preciso garantir, no mínimo, 1/4 da herança ao seu irmão bilateral. Onde está a malícia na questão?
Ele diz assim, olha, irmão, beleza, é parente sim, com quem almoça todos os domingos. O que leva a crer? Que eles se dão bem, que eles são amigos, que existe uma relação fraternal, né? Não possui outros parentes. Então, se não possui outros parentes, eles estão tentando levar você a acreditar que eles são irmãos que se dão bem, são irmãos amigos. E que mais do que lógico que o irmão deixe a herança para o outro irmão. Aí é que está a malícia, tá bom? E aí vocês precisam não cair nessas historinhas, nessas pegadinhas, beleza? É esse tipo de, se eu posso dizer pegadinha, mas eu prefiro dizer malícia, que a questão coloca, que é para induzir você a erro, mas você não vai cair nessa, tá bom? Então, concluindo, né, a questão do Antônio, né, ele pode testar, sim, pode deixar tudo para a instituição, apesar de almoçar com o irmão todos os domingos, apesar de ser o único parente, ele não é um herdeiro necessário. Então, esse tipo de informação que é completamente desnecessária, que é só para induzir você a erro, você tem que estar bem atento para não se deixar cair nessas pegadas deles, ok? Vamos para a próxima. Temos aqui uma questão de direito constitucional. Ao ouvir em matéria telejornalística referente ao Conselho Nacional de Justiça, João, estudante do primeiro ano do curso jurídico, interessado em melhor compreender a estrutura e as atribuições dos órgãos estatais, procura seu professor de direito constitucional para obter maiores informações sobre o tema. Narra o conteúdo da matéria, informando-lhe não ter conseguido entender adequadamente o papel desempenhado pelo referido conselho na estrutura do Estado. O referido professor, então, plenamente alicerçado na ordem constitucional, esclarece que o Conselho Nacional de Justiça, alternativa A, é um órgão atípico que não se encontra na estrutura de nenhum dos poderes da República, mas que, sem prejuízo de suas atribuições administrativas, excepcionalmente possui atribuições jurisdicionais. B. É um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário e, como tal, possui todas as atribuições jurisdicionais recursais, sem prejuízo das atribuições administrativas de sua competência. C. Embora seja um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário, possui atribuições exclusivamente administrativas, não sendo, portanto, órgão com competência jurisdicional. D. É um órgão auxiliar do Presidente da República, com atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar de toda a magistratura, incluindo neste rol o Supremo Tribunal Federal. Vamos seguir? Gente, esse enunciado é tão desnecessário que eu até coloquei um vidrinho de perfume ali para vocês. Ó. O que é que sobrou da questão? Qual é o papel desempenhado pelo Conselho Nacional de Justiça? Se o estudante de direito ouviu no rádio, na televisão, leu, se o professor dele é muito sabido, se não é muito sabido, nada disso importa, tá? Tudo perfumaria. A pergunta é, qual é o papel desempenhado pelo Conselho Nacional de Justiça? Todo o resto é perfumaria, tá? Qual é o papel desempenhado pelo Conselho Nacional de Justiça? Mesmo que você não saiba, por eliminação você chega na resposta, tá ok? Eu coloquei aí para vocês analisarem, assim, bem calmamente, se você, mesmo que você não soubesse, mas eu sei que você sabe, se você não chegaria na resposta eliminando as alternativas, tá? A gente tem uma que é absolutamente clara que não é ela. Tem duas que falam que um conselho tem poder jurisdicional. Sobrou uma alternativa, ok? É dessa maneira também que eu quero que vocês analisem as questões, tá bom? Lembrem da perfumaria, lembrem de enxugar, lembrem de eliminar coisas que realmente não tem nada a ver com a questão. Essa é uma questão clara que você consegue fazer essa análise de maneira bem clara, tá? Vamos para a próxima.
Antes de ler a questão para vocês, eu queria falar uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Ah, Miriam, mas a prova da UAB tem muita pegadinha, pegadinha para lá, pegadinha para cá. Eu até falei isso já no começo do vídeo para vocês, tá? Algumas pegadinhas tem, mas gente, vamos parar para pensar. As pessoas que são contratadas, os professores, os mestres que são contratados para criar essas questões, eles teriam que ter muito mais tempo mesmo para criar todas as questões com pegadinha, todas as questões com malícia. Então tira um pouco isso, tem uma pegadinha ou outra, sei lá, no universo de 80 questões, tem 2, 3 no máximo, mas não 80. Então tira isso da cabeça, tá bom? Às vezes a coisa é simples, às vezes a coisa é leve, mas às vezes tem realmente a pegadinha. Mas você tem que estudar e não se neurotizar por causa disso. Vamos lá? Eu vou ler a questão para vocês, tá? João foi aprovado em concurso público para o cargo de agente financeiro do Estado Alfa. Após regular investidura, recebeu sua primeira remuneração. Contudo, os valores apontados na folha de pagamento causaram estranheza, considerando que a rubrica de seu vencimento base se mostrava inferior ao salário mínimo vigente, montante que só era alcançado se considerados os demais valores, abre parêntese, adicionais e gratificações, fecha parêntese, que compunha sua remuneração total. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Então, mais uma questão que duas respostas se contrapondo. A remuneração de João é constitucional, porque a garantia do salário mínimo não é aplicável aos servidores públicos. A remuneração de João é inconstitucional, porque seu vencimento base teria que ser superior ao salário mínimo. C. A remuneração de João é constitucional, porque a garantia de salário mínimo que se refere ao total da remuneração percebida. D. A remuneração de João é inconstitucional, pois todo servidor público deve receber por subsídio fixado em parcela única. Então, mais uma questão que duas apresentam, se contrapõem, duas dizem que é constitucional, duas dizem que é inconstitucional. A perguntinha que está aí na cabeça de vocês é: alguém pode receber menos que um salário mínimo? O João pode receber menos que um salário mínimo? É essa a questão, né? Se ele pode ou se ele não pode receber menos que um salário mínimo. Aí, gente, essa era uma pegadinha mesmo, tá? Essa questão se apresentou em direito administrativo, então você também tem que ter essa malícia. Nós não estamos falando em direito do trabalho, tá? Que é diferente. Então, ele pode sim receber menos que um salário mínimo, desde que a somatória, né, das rubricas seja acima de um salário mínimo. Isso está na súmula 1516 do STF, que entende que é o somatório das rubricas que dá o total do que ele tem para receber. Aí o salário não pode ser inferior a um salário mínimo, a soma de todas as rubricas. Diferente é o direito do trabalho, que ele tem que receber pelo menos um salário mínimo, tá? Então, assim, essa malícia que você também tem que ter. Foi uma pegadinha? Foi. Porque de cara a gente pensa, não, nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo, e ia dizer que é inconstitucional, e de fato, quando essa questão foi apresentada, grande número de examinandos errou. Você não vai errar mais, tenho certeza. Então, está na súmula 1516 do STF. Outra coisa importante na questão é saber em que matéria ela se apresenta e também que hoje as questões são multidisciplinares, mas essa questão se apresentou em direito administrativo, então a gente não estava falando de direito do trabalho, talvez fosse já um sinal de alerta maior para você saber, né, para você imaginar que seria diferente de uma relação seletista, e é dessa maneira que você vai conduzindo as questões, nesse momento que você está estudando por provas anteriores, não deixar as pegadinhas, não deixar as malícias do exame da ordem, que algumas pegadinhas tem mesmo, mas se vocês viram, a gente acho que tratou de 9, 10 questões, não sei bem ao certo, mas a gente tinha uma pegadinha e uma outra aí com a malícia, que é aquela lá que a gente falava do testamento lá dos irmãos. Do resto, são questões que tratam do direito e que se a gente lê de maneira clara, enxugar,
fazer as marcações, a gente consegue chegar na resposta com bastante facilidade. E aí, pessoal? Viu que não é bicho de 7 cabeças responder as questões com marcação, enxugando as questões, tirando o que é perfumaria. Eu gostaria que você começasse a estudar para os exames, por exames anteriores dessa maneira. Pega lá provas anteriores, baixa da internet, faz marcação, leia a questão uma vez, leia a questão a segunda vez, responde para você de forma coloquial o que é mesmo que está escrito aí, o que é mesmo que estão me perguntando, leia as alternativas, exclui aquelas que você sabe que realmente não são. E de todas as dicas que eu dei para vocês, uma dica de ouro que eu quero que vocês levem em consideração no dia da prova: não mude questão marcada. Tá? Se quando você leu as alternativas, aquilo veio para você, você fala, pô, fui lá, respondi a B, né? Você tinha aquilo internalizado, lá no seu arquivo mental você tinha aquela resposta. Não é possível que lá no final da prova, quando você volta, que eu falo para você não ler novamente a que você marcou que você sabia que estava certa, que lá no final da prova, às 5 horas da tarde, você vai estar mais sabido do que às 2 da tarde, a hora que você respondeu que você estava mais descansado. Gente, não mude questão marcada, beleza? Até nosso próximo encontro. Estudem bastante. Se precisarem, me procurem aí nas redes sociais. Vamos conversando e vamos passar nesse exame da ordem com toda certeza. Fiquem bem, fiquem em paz.